Olá pessoal, eu sou a Angélica, eu sou enfermeira e trabalho em UTI, com pacientes adultos, em sua grande maioria são pacientes idosos. Hoje a nossa conversa ela vai ser sobre as emergências no domicílio. O paciente idoso que necessita de cuidados já é um idoso mais fragilizado, debilitado, que pode a qualquer momento apresentar algum tipo de emergência. E é necessário que a pessoa que dá esse suporte de cuidado, o cuidador familiar ou o cuidador profissional, entenda, saiba identificar essa emergência e aplicar os primeiros socorros, impedir complicações graves. Eu separei algumas situações para a gente tratar hoje, que é o engasgo. A gente vai falar também sobre desidratação ocasionada pela diarreia, pelo vômito ou pela baixa ingesta de líquidos, a convulsão, a queda, a hipoglicemia, a parada cardiorrespiratória e o AVC. Então vamos começar falando um pouco sobre o engasgo. O que é o engasgo? O engasgo é uma obstrução da via aérea, ou seja, aquele idoso ele não vai conseguir respirar. Normalmente você consegue identificar isso porque ele começa a tossir e começa a ficar um pouco agitado, naquela angústia de não conseguir respirar. Quando que ocorrem essas situações? No idoso é muito comum, principalmente quando ele está se alimentando, por alterações que são naturais do próprio envelhecimento, todo os sistemas do paciente, elas ocorrem algumas alterações que favorecem, ao engasgo. Então assim, principalmente durante a ingesta de alimentos, tanto sólidos quanto líquido. E aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa é manter a calma, para a gente entender que a gente tem que fazer o quê? Retirar aquela obstrução, a obstrução que está impedindo a passagem de ar. A principal causa é por estruturas sólidas. E essa estrutura sólida, o alimento, em sua grande maioria, pode estar mais na altura da boca ou pode estar realmente numa parte mais baixa do nosso sistema respiratório. Primeira coisa, então, a gente tentar identificar se esse material ele está aqui na cavidade bucal. Se estiver na cavidade bucal, o que a pessoa que está realizando o cuidado tem que fazer? Abrir a cavidade bucal do paciente, cavidade oral, e avaliar se ele consegue enxergar ali aquele material que está obstruindo e fazer o que a gente chama de varredura, passar o dedo na tentativa de retirar essa obstrução. Se for algo que a gente não consegue visualizar, então existem outras técnicas, outras manobras, que por meio da pressão a gente vai tentar impulsionar esse material para fora. Então vai depender muito se aquele idoso ele consegue ficar em pé, se é um idoso acamado. Então vamos falar um pouco sobre o idoso, que consegue ficar em pé ou sentado e a gente vai conseguir realizar uma manobra impulsionando, realizando uma pressão na parte abdominal desse idoso, na tentativa, de impulsionar esse material para fora. Então assim, a pessoa, o cuidador, ele vai se posicionar atrás do idoso e vai como se fosse abraçá-lo, sendo que vai abraçá-lo na parte abdominal. Na hora que ele realizar esse abraço, ele vai começar a emitir pressões. Essa pressão que vai sendo exercida na parte abdominal, ela vai impulsionando o ar, aquela estrutura para fora. E você vai fazendo isso, vários movimentos dessa forma, até que aquele material ele saia. Se for um idoso que a gente não consegue levantar, a gente não consegue retirar, a gente pode fazer da mesma forma essa pressão, aplicando agora não por trás, a gente vai aplicar na parte abdominal, com ele deitado mesmo, mas da mesma forma, aplicando uma pressão na região abdominal, na tentativa de fazer a retirada daquele material. Se durante o procedimento, de tentativa de retirada você não conseguir, não aguarde, não fique esperando. Procure a ajuda de alguém para que possa ser realizado alguma outra forma, pedir ajuda da emergência para que possam ser feitas outras intervenções. Outra emergência em domicílio que pode acontecer e ele vai estar relacionada com um tipo de doença crônica que o paciente tem é a convulsão. A convulsão o idoso ele perde o nível de consciência e começa a apresentar movimentos motores, de forma desordenada. Ele vai cair, se ele estiver em pé, ele vai cair ao chão. E aí várias situações de risco começam nesse momento. A queda primeiro
E nesse momento em que ele está apresentando movimentos involuntários, ele pode se machucar, bater em alguma coisa, a cabeça vai ficar batendo ao chão, né? Ele pode se engasgar. Então, assim, o primeiro cuidado que a gente, né, o cuidado que a gente tem com esse idoso que está apresentando a convulsão é manter a calma, lateralizá-lo, proteger, retirar qualquer tipo de estrutura física que ele, no momento que ele estiver se debatendo, ele possa se machucar. Você vai segurar a cabeça desse paciente lateralizado para que, né, a saliva ou qualquer coisa que ele tenha na boca não vá ocasionar nenhum tipo de obstrução. A convulsão, ela tem um tempo que pode variar de poucos segundos até alguns minutos. O paciente que já convive, né, com a normalmente são períodos curtos, então o cuidado que a pessoa vai ter que ter é ficar ali ao lado mesmo, lateralizando e protegendo. Nada de segurar a língua, não precisa realizar mais nada. Na verdade, o cuidador ele só tem que proteger aquele idoso para que ele não se machuque durante os períodos de convulsão. Se for uma situação de convulsão em que ele entra no período de convulsão e sai, isso é uma emergência, ele precisa ir para a emergência de imediato para que ele possa fazer uso de medicamentos, né, intervenções médicas, para que possa se tratar o motivo dessa reentrância da convulsão. Outra situação de emergência é a hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? É baixa da quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea. Por que isso pode acontecer? Né? Principalmente em pacientes diabéticos, em idosos diabéticos. O que é o diabetes? Para a gente entender um pouco. O diabetes é um distúrbio no qual o nosso organismo ele perde a capacidade de retirar a glicose, né, que é a nossa moeda de energia, da corrente sanguínea para as células. Ocorrendo essa incapacidade, acontece um acúmulo de glicose na nossa corrente sanguínea, no nosso sangue. E esse acúmulo de glicose no sangue, ele ocasiona diversas complicações no nosso organismo. Então, todo paciente que for considerado diabético, ou seja, que tiver essa incapacidade de retirar a glicose do sangue para as células, ele precisa ser tratado. E aí ele pode ser tratado com medicamentos via oral, ele pode ser tratado com a insulina, que é aplicada de forma, né, com uma injeçãozinha subcutânea, ele precisa ser acompanhado. Mas sim, é comum que esse paciente apresente complicações como a hipoglicemia, ou seja, na tentativa de controlar, de retirar, de regularizar a quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea, pode acontecer uma retirada em excesso e a quantidade de glicose ela baixar demais. A gente pode fazer o quê? Ou colocar mesmo o ideal é que a gente verifique, né, a glicemia capilar, né? O paciente diabético, principalmente o que faz uso de insulina, o ideal é que ele tenha um aparelho para verificar em quanto que está a quantidade de glicose no sangue. E aí a gente saber com certeza se ele está fazendo um quadro de hipoglicemia ou não, se aqueles sintomas são sintomas de hipoglicemia realmente. Então, assim, quando a gente verifica e dá valores abaixo de 60, abaixo de 70, né, a gente vai determinar o que é hipoglicemia, né? O médico, um profissional de saúde, vai determinar o que é hipoglicemia para cada paciente idoso. Normalmente, abaixo de 60, a gente já considera um quadro de hipoglicemia, né? A nossa intervenção imediata na tentativa de reverter esse quadro de baixa glicose no sangue é oferecer alguma coisa que repõe essa glicose. Na nossa casa, o que a gente pode fazer? Pegar algum doce ou pegar uma água adocicada e oferecer para aquele paciente na tentativa, né, da gente reverter esse quadro de baixa glicose no sangue. Se for um quadro, mais uma vez, situações que a gente não consiga reverter, né, com essa intervenção simples, esse paciente precisa ser conduzido até uma emergência. E aí vale ressaltar que pacientes que apresentam de forma recorrente episódios de hipoglicemia precisam ser reavaliados pelo médico, né, para que possam ser ajustados as doses das medicações, né, a dose da insulina, se for o caso, né, para a gente entender por que aquele paciente está apresentando aquele quadro de hipoglicemia, né? Às vezes é um ajuste necessário na medicação que precisa ser realizado, né, para a gente parar de ter situações de emergência como essa.
Uma outra situação de emergência é a queda, né? Os nossos idosos, como eu disse no início do vídeo, estão mais fragilizados, debilitados, e a gente sabe que dentro de casa, né, dentro da própria casa, existem várias situações que oferecem risco àquele idoso, né? Então, na situação da queda, o que a gente vai avaliar? Se tem algum tipo de sangramento, se teve algum tipo de fratura. Lembrando, se houver algum tipo de fratura visível, a gente nunca vai tentar manipular, tentar recolocar nenhuma estrutura óssea no lugar. A gente tem que chamar a emergência, chamar a ajuda, e a gente vai dando suporte para aquele idoso enquanto a emergência chega, tentando acalmá-lo, tentando tranquilizá-lo, né? E é importante também que a gente depois faça adaptações dentro de casa, né, para evitar o risco da queda em situações de emergência como a queda. Uma outra situação de emergência é a desidratação. A desidratação, ela na verdade, quando ela chega a ser uma emergência, né, que já está num quadro grave, o paciente ele já está apresentando sintomas como confusão, emagrecimento, pele seca, né, hipotensão, situações que podem levar à hospitalização. Mas existem situações relacionadas que vão culminar com a desidratação, que é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, a importância que a gente tem que dar para esse tipo de situação. Situações como diarreia, que é o quê? São vários episódios de fezes líquidas naquele paciente. Quando ele apresenta episódios de diarreia, além dele perder muito líquido por meio das fezes, ele também perde muitos eletrólitos. Ou uma outra situação que ele também pode perder líquido em grande quantidade são os episódios de vômito. Então, essas situações, elas não podem ser levadas como se fosse uma situação comum. O idoso frágil, né, que apresenta episódios de diarreia, ou seja, de fezes líquidas, vários episódios de fezes líquidas ou vários episódios de vômito, isso pode culminar numa desidratação e pode culminar na morte desse idoso. Então, a gente tem que avaliar, foi um episódio isolado? É um episódio recorrente? Então, a gente já tem que, desde o início, já identificar, né, se aquela situação é uma situação grave, é uma situação de emergência ou se foi realmente um episódio isolado. Aproveitando que a gente falou um pouco de vômito, de desidratação, é uma situação principalmente no idoso acamado, como lidar com o idoso no momento que ele apresenta o episódio de vômito. Toda vez que o idoso apresentar, o idoso acamado principalmente, que ele apresentar um episódio de vômito, o cuidado que a gente tem que ter é sempre de imediato, o mais rápido que a gente puder, lateralizar esse idoso enquanto ele estiver vomitando. Por que a gente vai fazer esse cuidado? Impedindo que durante os episódios de vômito ali, né, na saída daquele líquido, algo possa ser desviado para a via respiratória desse paciente. E aí ele pode engasgar, ele pode fazer o que a gente chama de broncoaspirar, ou seja, né, aquele conteúdo de vômito ali, aquele conteúdo estomacal, ele pode ir para a via respiratória desse paciente, né, ocasionar um engasgo ou mesmo, né, se for em pequenas quantidades, ocasionar pneumonias posteriores a esse paciente. Outra situação de emergência em domicílio é a situação do AVC, muito comum em idosos, que pode reincidir, ou seja, o idoso que já apresentou um episódio de AVC, é comum que ele faça novos episódios. E aí sim, é uma emergência e a gente fala que é uma emergência tempo dependente. Quanto mais rápido a gente identificar que aquele paciente está tendo um AVC, mais rápido a gente chamar a emergência, mais rápido a intervenção ser feita, menor serão os danos naquele idoso. Então assim, eu vou mostrar para vocês um quadrinho aqui, que é um teste que a gente faz com todo paciente quando a gente suspeita que ele está tendo um AVC. Então assim, quando esse paciente, a gente suspeita que ele está tendo um AVC, a gente pede para ele sorrir, e a gente vai avaliar a face desse idoso. Se houver uma assimetria, ou seja, ele não sorrir de forma igual de um lado e do outro do rosto, já é um primeiro sinal de que algo está errado. Outra coisa que a gente vai pedir para ele falar, a gente vai pedir para ele fazer, é falar alguma frase ou cantar alguma música. Se ele estiver tendo um episódio de AVC, ele vai ter uma dificuldade em completar aquela frase, uma fragilidade para completar aquela frase. E por fim, o último teste é a gente pedir para ele levantar os dois braços, né? Porque aí a gente já vai ter uma certeza maior de que algo errado está acontecendo. Ele perde a força de um lado e ele só consegue suspender
um braço e o outro ele não consegue suspender. Então assim, não espere, faça esses três testes, sorriso para falar alguma coisa e avaliar essa função motora e chama ajuda o mais rápido que você puder. Né? Quanto mais rápido ele for para um pronto atendimento, para um pronto-socorro e ele ser avaliado por uma equipe médica, menores serão as consequências desse AVC. Por último, né, uma situação muito grave, comum acontecer dentro de casa, no domicílio, que é a parada cardiorrespiratória. Né? Então assim, eu vou explicar de forma muito simples para vocês como a gente identificar que aquele paciente está apresentando um quadro de parada cardiorrespiratória. E o que fazer naquele primeiro momento até que a emergência chegue, né? Então assim, primeira coisa que a gente vai avaliar é alguma alteração no quadro daquele paciente, ou seja, se ele respondia, se ele não responde mais. Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é chamar esse idoso, chama ele pelo nome, chama para avaliar se ele consegue responder ou não. Chamou, ele não responde, a gente vai avaliar o pulso desse paciente. Essa avaliação, ela não é privativa de um profissional de saúde, até porque essa emergência de parada cardiorrespiratória pode acontecer em qualquer lugar. E o ideal é que todos da população saibam identificar um paciente em parada cardiorrespiratória e saibam fazer os primeiros socorros até que a equipe de emergência chegue. Então eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão avaliar o pulso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que num paciente, numa situação de parada cardiorrespiratória, a gente nunca vai avaliar pulsos periféricos, né? É comum a gente, quando a gente quer sentir, que a gente quer palpar o pulso, a gente vir aqui no nosso pulso radial e avaliar aquele pulso radial. No paciente que a gente suspeita de uma parada cardiorrespiratória, a gente nunca vai avaliar esses pulsos que a gente chama de pulsos periféricos. A gente sempre vai avaliar os pulsos centrais, ou seja, de artérias de grosso calibre. Qual é a principal? O pulso carotídeo, que é esse que fica exatamente aqui, né, na parte lateral aqui do pescoço. Então vocês vão pegar os dois dedinhos e vão palpar aqui do lado e vão deixar por ali pausado ali por um tempo até vocês sentirem o pulso. Para você que já tem um idoso sob os seus cuidados, né, que já vive diariamente com o idoso, eu solicito até que você treine, comece a avaliar isso, para no dia, se você tiver que identificar a ausência ou a presença, você consiga realmente perceber. O ideal é que a gente sempre vá ali, ó, palpe, saiba como é sentir esse pulso, saiba como é a presença desse pulso ali. No dia que ele estiver ausente, você vai ter certeza que realmente não há pulso naquele idoso. Então, o primeiro cuidado, chamou o paciente, ele não responde. Segundo cuidado, palpou o pulso. Então, a gente vai palpar o pulso e vai ficar ali no mínimo 5 segundos e não passar mais do que 10 segundos palpando aquele pulso. Se o coração desse paciente realmente estiver parado, tempo é vida para ele. Quanto mais tempo ele ficar sem uma intervenção, maior o risco de complicações e maior o risco de morte para aquele idoso. Então, vocês vão palpar a artéria carotídea, o pulso carotídeo, né? Ficando ali no mínimo 5 segundos, no máximo 10 segundos. Não tem pulso? Primeira coisa, vai buscar ajuda, chamar alguém para te ajudar. Se não tiver uma pessoa dentro do mesmo ambiente que você, é realmente ligar para a emergência, solicitar. De forma geral, eles já dão uma orientada, né, em como que você vai proceder. Mas se tiver alguém para chamar, ó, chama ajuda. E aí a gente tem que iniciar as manobras de ressuscitação. Eu quero falar de manobras de ressuscitação da forma mais simples possível. Você e o idoso em parada cardíaca. Não existe mais ninguém. A outra pessoa saiu para buscar a ajuda de alguém. Pra gente, o essencial é que a gente restabeleça o fluxo sanguíneo daquele paciente. Ele está em parada cardíaca, o coraçãozinho dele está parado, e no momento que o coraçãozinho dele para, não há mais circulação sanguínea. O sangue não chega nos nossos órgãos vitais para levar oxigênio, para levar os nutrientes que a gente necessita para sobreviver. Então, a nossa intervenção no paciente, no idoso que está em parada cardiorrespiratória, é restabelecer essa circulação sanguínea. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso fazendo as compressões torácicas, o que a gente chama popularmente de massagem cardíaca. Né? Então a gente vai posicionar as nossas duas mãos aqui no peito do paciente e a gente vai começar a fazer essa compressão. Né? O ideal é que os nossos braços eles estejam esticados e que a gente consiga colocar esse idoso numa posição onde eu consiga ficar a 90 graus e comece a exercer
é a força, eu aproveito inclusive a força do meu próprio corpo para exercer a força no tórax desse paciente e ali ficar sem parar até que a equipe de emergência chegue para atender esse paciente. Entenda, quanto mais precoce, né? Quanto antes forem iniciadas as compressões torácicas desse paciente, você está salvando uma vida e está diminuindo as complicações que ele pode ter. Quando a equipe de emergência chegar, eles vão dar seguimento naquilo que foi iniciado por você. Em relação à ventilação desse paciente, né? A respiração boca a boca. Hoje em dia não é preconizado, não é indispensável a respiração boca a boca. O ideal, o indispensável é a compressão torácica. Se você tiver você e uma outra pessoa, vocês podem intercalar fazendo 30 compressões torácicas para cada 2 ventilações. Então, uma pessoa vai fazer essa respiração boca a boca e uma outra pessoa vai fazer a compressão torácica. Se você estiver sozinho, né, ele fez uma parada cardiorrespiratória e tá você e ele mais ninguém. Então você vai ligar, chamar ajuda, pedir ajuda de alguém e você vai priorizar as compressões torácicas. É isso que importa pra gente, né? Restabelecer a circulação sanguínea desse paciente. Então, assim, para resumir tudo aquilo que a gente falou de todas as situações de emergência, né? São algumas situações a gente consegue intervir e o paciente pode melhorar e pode fazer uma avaliação, né, por um profissional de saúde posteriormente. Ou são situações que precisam mesmo, né? A gente vai fazer uma intervenção até que profissionais de saúde cheguem. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte: toda situação de emergência, vômito, convulsão, queda, hipoglicemia, que forem recorrentes, é necessário uma avaliação do profissional de saúde. A gente precisa entender por que ele está apresentando de forma recorrente essas situações de emergência. Numa dessas, né, situações recorrentes, elas podem levar a uma complicação mais grave e esse idoso pode chegar à morte. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente tratou aqui hoje. Eu convido vocês a continuarem acompanhando o nosso congresso. Agradeço a atenção de todos e até breve.